E tivemos muitas reviravoltas e plot twists e revelações nesse novo episódio de Ruptura. E a gente vai comentar sobre tudo isso aqui no vídeo. Olá, olá, persona! Muito bem-vindos a mais um vídeo de Ruptura aqui na série Soul. Eu sou o Osmio. E eu sou o Frâncio, e vamos falar do episódio 4 dessa segunda temporada de Ruptura, tudo com spoilers. Esse episódio que basicamente tivemos um protagonista, né, Irving B, nosso craque do jogo, né, aqui nesse episódio. E não poderia ser diferente, o episódio começa com ele aparecendo ali na neve e termina com ele sendo ali o Irving B, provavelmente sendo morto, né. Então tivemos aí a morte de um personagem, aparentemente, no final desse episódio, que foi uma trajetória dele aqui, basicamente, né? Desde o começo Sim. ele aparecendo até uma série de desconfianças, a gente vendo um sonho dele, que a gente vai comentar ainda nesse vídeo, e esse grande ato final que ele deixa para o grupo de revelar, né, que na verdade Heliar era Elina Egan, que estava ali dentro, como Exato. nós havíamos dito lá desde a análise do episódio 1. Então, ó, teoria cravada aqui na série Stone. E a gente comentou no último episódio aquele negócio lá do. No segundo, não, acho que no segundo, né, episódio. Que foi subindo, né, os elevadores, etc. E a gente via que era eles. No terceiro, perdão. No terceiro episódio, a gente via que o dela não tinha o som, né? E aparentemente esse protocolo Glasgow aí é alguma coisa disso, né? Esse Bloqueio de Glasgow, né, que ele fala. Exatamente. É alguma coisa que impede de que se vire a chavinha ali quando sobe o elevador, né? E o negócio de Glasgow, inclusive, já estava numa tela lá da primeira temporada, quando eles vão no negócio de segurança. Isso aí não foi eu que notei, vi na internet. De que quando o Dylan faz o negócio, o procedimento lá na sala de segurança da primeira temporada, para liberar os internos lá no mundo externo, já havia dentro das opções ali o Glasgow. Então já estava ali a possibilidade com a Lumon disso acontecer. E vimos que aconteceu nesse episódio. Mas vamos chegar a isso, gente. E o ponto de que estão todos num retiro na neve, né? Do nada, temos aqui Servindo um muito retiro. estilo, sem ser dito, né? Servindo estilo. Inclusive, Mr. Milchek sempre servindo looks, né? Em todo episódio. E nesse não foi diferente. Ele com o agasalho branco lá, no meio da neve, todos destacando, estavam todos de preto, né? Ele tava de branco. Achei icônico, né? Entregaram looks. Sim, Realmente, a Lumon tem um departamento de figurino bom, né? tem. Não sabemos se eles são Mas internos ou externos, mas eles são bons. são bons. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, até que a gente comentou, né, que hoje em dia, toda série tem um episódio de loucura, né, e não sei o quê. Quando esse episódio começou, que era neve, eu pensei, pronto, vai ser episódio de loucura. E acho que uma das coisas que mais me surpreendeu é que realmente era um retiro. Sim, realmente Ai, ai. era um retiro ali. A Lumon disse que conversou com os externos deles, etc. Que eles foram dar um retiro porque era um desejo deles conhecer o externo, né? Então é muito impressionante, né? Você pensar que aquelas pessoas ali, elas nunca viram o mundo externo, elas não têm memórias do mundo externo. Então, eu acho que acaba até sendo mais pesado, porque você imagina que essas pessoas nunca dormiram na vida. Elas estão dormindo pela primeira vez, É ali nesse momento, verdade. E né? E também passa a sensação que eles fizeram esse retiro também como uma tentativa de, sabe, dar um cala a boca nele, para baixar essa ânsia deles por quererem descobrir as coisas e tudo mais, e talvez embrenhar eles ali nas histórias do que é, do irmão dele e tudo mais, para tentar desviar o foco, né? Mas acaba que por conta da própria Helen, ou Helena, que meio que dá um pouco errado, né? Na verdade. dá bem Dá e não errado, dá, né? né? Porque acho que não era uma intenção deles que ela fosse descoberta ali naquele momento. Ela estava super comprometida e bem comprometida Sim. ali com o Ser Heliar na noite, na segunda noite aí do retiro. E é uma tentativa, né? Porque no último episódio eles estavam saindo loucamente pelos corredores da Lumon, sem medo nenhum. Talvez era a intenção deles ali, não, tipo, vamos dar isso pra eles, o Mr. Miltic pensando, né? Vamos deixar eles ali e vamos ver o que acontece. No final, né, eles perderam um funcionário e nesse meu tempo perderam a infiltrada que eles tinham ali no meio.
que era Helena, né? Então, caos, né? Basicamente, essa foi uma viagem Sim. de caos e também uma viagem de descoberta, aparentemente, da doutrina, Loucuras. né? Do que é. Sim. Que é um Porque, novo, é como se fosse um novo testamento, né? porque descobrimos ali que ele passou por 4 provações, isso já tinha falado na primeira temporada, e a gente descobre mais especificamente sobre uma, que é a da aflição, né? Eles falam que ele venceu humores, é como se fosse meio que espíritos da natureza, né? Parece, assim. E, primeiramente, descobre que ele tem um irmão gêmeo. É muito interessante ele ter um irmão gêmeo, né? Acho que tá dentro dessa dualidade do Severance, né? São a mesma pessoa, né? Entre Sim, aspas, acho sim. que tem uma brincadeira visual. E eles vão aí para esse retiro, para essa floresta, etc. O irmão dele queria muito ir, ele acaba acompanhando, né? O irmão dele tinha uma personalidade muito diferente. E aparentemente o irmão dele cede a prazeres da carne, né? Pelo que parece, e é punido pelos espíritos da natureza, principalmente pela aflição, que é representada por uma noiva. Eu achei bem interessante essa representação da noiva, porque eu acho que gera esse negócio, né? Tipo, da indumentária do matrimônio, né? Acho que se a gente pensar numa sociedade cristianizada, né? De quando o matrimônio representa o escolher esperar, etc., né? Os prazeres da carne para depois, e é um laço, assim, né? Entre duas pessoas, e aparentemente ele foi punido por isso, assim, por não. Por ceder esses prazeres da carne, ele foi punido. E o irmão dele era muito diferente e acabou conseguindo domar esses espíritos da natureza, né? Assim, nessa fábula que eles contam, né? Exatamente. Mas eu acho que uma das coisas que, pra mim, assim, fica mais sem explicação do episódio, e propositalmente eles deixam essa curiosidade mais atiçada ainda, é sobre aqueles clones, aquelas coisas bizarras. O que que é aquilo, sabe? Propositalmente, elas têm uma. Não é nenhuma resolução, elas têm uma textura estranha. E o episódio ele nunca deixa a gente se aproximar muito, ele nunca mostra os Sim. personagens se aproximando muito daquilo, né? Então fica muito dúbio o que que é aquilo, afinal, assim, pra mim. O que eu fiquei pensando no episódio todo. Meu, eu fiquei muito refletindo se, durante todo o episódio, se aquilo era uma coisa meio projeção, se era. Eu Também pensei uma coisa pensei, meio mas. Arena Jogos Vorazes, assim, tipo, ser um ambiente controlado, ou ser Mas um próprio. aparentemente não é. Aparentemente não é. Então, não sei se era uma textura estranha, talvez fosse uma projeção, não sei, ali, tipo, uma tecnologia meio 3D, 6D, assim, 3D. Sei lá, mas que é bizarríssimo. Esse negócio, É tipo, muito eles bizarro. mesmos guiando eles, né? Me parece uma coisa meio jogo também, meio o labirinto, o maze, sabe? Eles se guiando. Foi E a bizarro. simbologia que o Miltic usa é que o Kier tinha um clone não, né? Um gêmeo, então nós vamos dar um gêmeo para cada um de vocês também, né? É, combina com a história, né? Com o que tá sendo É, contado ali do que é. E assim, muito interessante, assim, é bizarríssimo, porque tem uma textura estranha, eu até achei, nossa, gente, será que e o movimento é que eles um. fazem é estranho também. É, Não é tem natural. alguma coisa. Será que eles são robôs? Voltando na teoria dos robôs. Se Não, for, é robô eu não estranho, sei, mas eu não sei o que é porque aquilo, cara. a Mrs. Wong, se a gente acha que ela é um robô, ela é uma robô muito melhor, né? Que esses outros aí. Porque esses outros pareciam bem tipo uma coisa começo ou uma projeção mesmo. Eu sou mais da teoria da projeção. Mas a gente não sabe o que é aquele lugar, se é uma reserva que a Lumon tem. Eu acho que pode ser um óculos de realidade 3D também. Não me. Então, eu tava pensando que era uma viagem toda, mas, sabe, a Rede se transformou ali. Não era uma viagem, quem estavam lá. É bem bizarro. Bem bizarro. É bizarro, por exemplo, a questão do Mister Milchick, como o Irving B ali na noite, ele sai gritando o Milchick e o Milchick não escuta, não tem nada, ele procura eles, não escuta. Aí de manhã, no primeira vez que ele chama o Mister Milchick aparece, do nada. Tipo, cara, você não ouviu as gritarias até então? Não tinha ouvido, né? Aí de manhã, tipo, ouviu. Na primeira chamada.
Achei um pouco estranho isso aí, né? Não sei se tem alguma explicação ou não, ou se é realmente só ele tava dormindo. Mas, assim, que é bizarro, né? Aí Não, é bizarro. Muita coisa estranha nesse episódio. eles contam essa história e nós temos o Irving, ele tem uma discussão ali novamente com a Helena sobre o fato de que ela viu naquela noite, quem que era esse jardineiro noturno, né? E que era uma grande mentira. E eles brigam ali, e esse foi um dos pontos, né, que ele vai falar no final do episódio, né? Que a Hayley nunca foi cruel, e ela foi cruel ali naquele momento, né? Então já foi um sinal que não era ela. Só que ele tem um sonho, né? Tem um sonho. Lembrando que é a primeira vez que essas pessoas dormem, né? Então é a primeira vez que elas sonham, né? Então imagino que deve ser bizarro a experiência de ter um sonho pela Nossa, primeira vez, né? nossa, sério, é muito surreal pensar. Realmente É é a primeira surreal. vez. E se você pensar em primeira vez, o Mark era virgem até então. Só. Talvez ele seja a primeira pessoa, sabe, a primeira pessoa da idade de ruptura que não existe. Sim. Exato. Bizarro, né? Mas, então, enquanto ali eles estão se divertindo na noite, né? A Helena bem comprometida ali com a sua personagem, né? Já tinha falado no episódio passado sobre ela talvez querer viver mais do que ela vive, só que agora estando como Hayley R. Beleza. Aí temos esse sonho, né? Que basicamente ele tá ali pela floresta e ele volta pro andar do RMD, né? Do refinamento de macrodados. Ele vê o Burt, primeiramente da frente, então é claramente ali o desejo, etc. Acho que mostra isso. Esse amor que ele tem por ele. E lá do outro lado, né? Que talvez, inclusive, seja o lugar que a Hayley R ficava, se eu não me engano, eles ficavam na. Teve algum momento que eles estavam, tipo, em lados opostos, uma diagonal oposta, o Irving e ela. Ela está sentada ali, né? Essa figura, que é aparentemente Aflição. a aflição, que é essa esposa, né? Super pequenininha, vestida de noiva. Bizarríssimo. Bizarríssimo. Ela parece uma zumbi e digitando, e aparece na tela ali um monte de números estranhos, né? E daí começa Bizarros. como se fossem formular palavras, começa a, sabe, desenhar coisas na tela. É Sim. bem bizarro. Então não sei se essas coisas podem indicar, talvez, o que eles fazem de verdade. Não sei. E enquanto isso, também nós vemos um pouco do Mark reintegrado, porque o que acontece na abertura, a gente analisou a abertura lá no segundo episódio, aconteceu na série agora, que foi o bug, né? Nós tivemos o bug tanto da Mrs. Casey, né, da Gemma, misturado com a Helena, que ele estava ficando ali naquele momento. Né? Então, a gente Exato. percebe que o Mark está, sim, no processo de reintegração, né? Não foi só porque cortamos um pouco a narrativa dele que não acontece. Acontece nesse episódio, né? A gente vê ali um breve momento. Sim. Depois, ele fica observando ela, etc. E chegamos até o ponto que ele está completamente obstinado. Ele tem certeza que a Helena não está ali como Heliar, não é a Heliar que eles conhecem da primeira temporada. E ele chega ali ao cúmulo, né, de colocar e afogar ela pra salvar, né? Porque ele percebe, né, que só uma pessoa com uma autorização muito alta conseguiria ir pro andar da ruptura sem Por opção. a Tro. E esse que é o ponto, né? Ele entende que ela estava lá por opção. Sim, Então, sabe, ele foi muito sagaz. Muito sagaz. foi. E realmente Irving, um ícone, né? Eu acho que essa trajetória dele, a gente viu ele no primeiro episódio dessa temporada, ele tava querendo se matar, né, ali pro interno, e o Dylan acaba convencendo ele de participar dos planos, etc. Só que eu acho que esse sentimento nunca saiu dele, né? Então, eu acho que até como um ato final, o Burt aparece ali no sonho dele, ele fala: olha, o Burt gostaria que eu fizesse algo por eles, né? Então ele fez alguma coisa pelo grupo dele, mostrar que havia uma impostora ali, que havia uma farsa, mas ele não estava conseguindo mais viver, né? Tipo, ele Sim. queria fazer, acho que um ato final, assim, como até para homenagear o amado dele, por uma coisa que ele gostaria, mas eu acho que ele tava tão destroçado, né, de não ter o amor dele ali, que ele preferia morrer, né? Não, eu acho que também que ele entendeu que fazendo aquilo não ia ter o caminho de volta. Sabe? É uma coisa muito grave, ainda mais ele entendendo que ela era uma Hydra. Então, ela revelando isso e forçando o Miltic a voltar, né, quebrar lá o bloqueio de Glasgow, seja o que for, ele sabia que não tinha volta, eu acho. Então, foi realmente assim um ato final pelos amigos dele. Eu acho que talvez
também aquela cena do Burt da aflição possa representar essa coisa, essa dualidade entre você buscar o amor ou você buscar o que é certo. No sentido de, por exemplo, o Mark, ele não queria enxergar. Tudo bem, não era só o Mark, mas ele claramente, sabe, aquela cena da cabana, ela estava quase falando quem ela era. E eu Sim. acho que ele tinha medo, de estar errado. Então, ele escolheu o caminho do amor. Sendo que o outro caminho, que é esse da aflição, né, assim, no sentido da privação, né, igual você tinha comentado, foi realmente o que revelou a verdade. Né? Fatos, né? Então, e esse negócio, né, da privação, acho que você falou, fecha com a história, né, do irmão dele e dessa coisa religiosa, né, de você se privar e ser esse o melhor caminho. E eu acho que é o que eles querem dos trabalhadores da ruptura, né? De afinal você tá ali para abdicar do seu lado humano. Você se torna uma máquina, né, de trabalho, né? Então, é você uma abdicação que está se pedindo. Só E também que abdicar até dessas buscas, dessas coisas todas, né? Essa mensagem que eles podem repassar também. então tem muita coisa interessante. Esse negócio dos humores que ele fala, que eles enfrentou esses humores, é bem relacionado com os quadros, né? Eles falam que os quadros transmitem sentimentos, o do Optic Design que eles fazem. Talvez a gente discutiu isso já na semana passada, que não sejam só quadros, mas coisas para transmitir mensagens subliminares, mensagens de alguma coisa. E tem muito a ver, né, com isso, eu acho, também dos humores, essa história dele enfrentando 4 desafios. Isso para mim é bem coisa de mitologia mesmo, me lembra os desafios de Hércules, e eu acho que tem alguma coisa no Novo Testamento também, agora o Novo Testamento da Bíblia mesmo, tipo, de que Jesus teve que enfrentar, tipo, alguns desafios Ele passou pontuais pelas provações, né, no deserto. pelas provações do deserto, justamente. Então, acho que é isso, o deserto, né, um lugar inóspito, e é um pouco que nem essa floresta, né, tipo, ela é enorme, não tem ninguém. E eu acho que você não vê nenhuma vida ali, né? Acho que não tem animais, a gente não vê animais passando. Só aquela foca morta. Se aquilo for uma Só foca mesmo. se aquilo for uma foca. Aquilo também é bem estranho, né? Inclusive. O que aquilo A cara significava. daquele bicho é meio disforme. O que aquilo significava, né? Se aquilo já era um presságio de morte, né? Pode ser. Mas. Muita coisa, assim, pra analisar. Eu, eu ainda tenho uma pulga atrás da orelha de aquilo é alguma projeção de que é algum lugar controlado. Eles podem não ter todo o controle, tipo, realidade 3D, tipo um óculos, Matrix, Como se fosse mas um sei parque lá, do Westworld, né? Não fosse sei. tipo um parque, exato, do Westworld. Ou tipo uma arena dos Jogos Vorazes mesmo, sabe? Eles é um lugar enorme, sim, mas é controlado o ambiente. Aí, sei lá. Mas que é bizarro, gente. É. E que episódio, hein? Realmente. E bacana, né? Que Muito bom. esse foi um baita suspense sobre quem era ela, no final das contas. E eles não têm medo, assim, de, sei lá, no quarto episódio de 10 já revelar, né? Eu conheço outras séries que Sim. ficariam aí. A temporada inteira, Não, tipo, vamos tentar. ia usar isso como plot final da temporada. Exato. Então, o que a gente imagina o que vem de plot ainda? Se esse plot, que é uma baita revelação, né? É que a gente tá aqui falando há muito Não é tempo, nem o parece. mid-season. Exato. A gente tá falando aqui há muito tempo, parece que não é nada, mas essa é uma baita revelação, né, pra série. É, Sim. e foi no quarto episódio. A gente tem mais 6 episódios pra acontecer um monte de coisa. E temos a morte de um personagem, né, nesse episódio. Ainda há o externo dele, mas o interno morreu, né? Então o Irving B que a gente conhece provavelmente morreu. Rest in peace. Mas meu, que que série, né? Que série, meus amores. Muito bom. Muito bom. Episódio sensacional. Agora a expectativa é o que vem por aí, que agora eu não tenho mais ideia. A gente tá assim, a gente tá só teorizando, teorizando. E aí? Essa era a grande teoria. Agora vamos ver se vai ir pra genética. Vejam o nosso. Principalmente vejam o nosso vídeo da semana Exato. passada, do episódio 3 que a gente deu uma boa enlouquecida. Mas, mas então é isso. Se inscreve no canal se você gosta das nossas análises. Comenta aqui o que você achou do episódio. Se você já tinha previsto que a Heliar não era Heliar, era a Helena Egan que estava ali, ou não. E o que você imagina porque vai acontecer no próximo episódio? Reintegração do Mark aí, a gente não precisa ver muito sobre isso, tá meio bugado ainda, pelo que parece, né? Então vamos ver se vai ter mais bugs ou não, né? E o que dissemos? De forma geral, foi isso. E você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.